Em 1996, eu, a minha esposa, meu cunhado, a mulher dele e mais um jovem que já está no céu, fizemos a primeira reunião da comunidade evangélica Vida Abundante, que nasceu ali em New Jersey, conhecido como SEVA durante muito tempo. Depois o ministério desenvolveu, cresceu e começou a ter os cultos americanos, a juventude americana, e aí chegaram os americanos e estavam indo na SIVA. SEVA. E o que é SIVA? É o acrônimo, né? As primeiras letras da comunidade evangélica. E aí nós vamos pôr o nome americano nesse trem logo, porque não bate, não vai prestar. A gente já olhou para frente, a igreja foi estabelecida para ser uma igreja de geração. Então nós precisamos já pensar na próxima geração e mudamos o nome para Home Church, que é a nossa cara. Eu devia ter colocado Family Church, que é a mesma coisa, né? Mas assim, é a nossa cara. A gente nasceu dentro de casa e nascemos com 5 pessoas. Então era eu sentado, os 4 escutando, e teve vários cultos onde os outros 2 faltaram, e era eu e minha esposa. Faltava 3, era eu e Jussiara. E eu pregava e fazia apelo no final ainda, toda vez. E às vezes, para me dar força, ela se convertia. Nós tivemos um dia de superlotação, tínhamos 12 na cozinha da minha casa. Foi o Dia das Mães, nós nascemos no dia 7 de janeiro de 1996, vai pesquisar, foi uma das maiores nevascas que nós tivemos aqui. E nós começamos o culto sem saber hoje. Naquela época tinha até como saber, na rádio e tal, mas a gente não estava tão sintonizado, não é tão fácil como hoje. E aí, acabou o culto, as pessoas que ali estavam não puderam sair da casa por 3 dias. Nós ficamos trancados, foram literalmente 3 pés de neve. A rua principal, as ruas principais da nossa cidade, que são limpas rapidamente, demoraram 2 dias e meio para ser limpa. Então nós fizemos um culto e já ficamos ali. E aí é o DNA da igreja, farofa, né? Família, essas coisas todas juntas. O dia 12 de maio desse ano deu uma superlotação, 12 pessoas. E eu lembro que eu ministrava para esses 5, para esses 10, para esses 12, eu falava assim, muito entusiasmado, eu falava, igreja! Eles olhavam assim para mim e falavam assim, igreja, preste atenção, porque Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo. E eu cria, mas eu não via. Quando nós iniciamos algo, nós precisamos de acreditar no que Deus está falando conosco, porque nós não vamos ver por um bom tempo. Eu usava bastante isso, eu falava, olha, faz um favor para mim, chega em casa hoje, pega o telefone, liga para todo mundo, quem você não conseguir ligar, vai na casa, avisa toda a igreja, todo mundo, eram os 10, avisa todo mundo, que amanhã nós vamos estar no parque, todo mundo junto, vai ser uma farofa no parque. E o pessoal se animava, ria com isso. E eu disse, olha, vai ter um dia que nós vamos estar diante de uma multidão. E nós vivemos esses dias. E as coisas aconteceram. Então, aprenda a não desprezar o dia dos pequenos começos. Então, eu olho isso aqui hoje, eu estou tão em casa, sabe, que eu gosto de pregar assim, eu comecei assim, isso faz parte. Aliás, vocês têm um louvor aqui tão maravilhoso. A gente quando começou, a gente era um pouco mais seleto. Quem tocava no nosso culto era Ademar de Campos, era Azaf Borba. A gente pendurava na geladeira da cozinha as letras com imã, que a gente imprimia antes, e aí tocava o CD. Né? Só essa turma nata assim, que tocava na abertura da igreja. Então assim, era a projeção, ia mudando a letra um por outro, tal. Vocês estão muito modernos aqui, tá muito lindo, o louvor muito abençoado, né? A Adriele está aí cuidando de tudo, fazendo as coisas acontecer. Parabéns, Adriele, né? O Abner, né, que nos dirige louvor, adoração, que é o nosso como é que fala? Não é toador, como é que chama? Fugiu a palavra aqui, o tangedor. É o nosso tangedor. E esse grupo de louvor tão abençoado. Começar é bom. Fala comigo, começar é bom. Começar é bom. Mas Deus está preocupado é que você termine. Amém. Nós cantamos hoje, eu quero viver algo novo. Não dá para viver algo novo com os mesmos hábitos antigos. Não dá para viver algo novo se a gente está desistindo sempre daquilo que Deus tem para a gente. Começar é bom. Mas o que Deus quer é que a gente termine. Quero apresentar para vocês a minha família. A Adriele pode... eu sou casado, vai fazer agora 29 anos.
Eu já perdi as contas, pastora Sheila, em qual casamento que eu tô. Acho que eu tô no meu 4º ou 5º casamento já. Não, mas é com a mesma mulher. Amém. Fica tranquilo. Chama o pastor fala isso aqui, meu Deus do céu, pastor. Jesus. Não, porque um casamento não dura 29 anos se você já não teve vontade de terminar algumas vezes, ou já terminou algumas vezes. Teve algumas vezes que a minha mulher falou assim, pra mim assim não dá. Eu falei, não, assim não dá mesmo. Então vamos sentar hoje e vamos terminar. Agora, como é que a gente começa de novo? Às vezes tem que terminar, senta aqui, você terminou, assim não dá, não dá. Então vamos parar por aqui e vamos recomeçar. Como é que recomeça? Então a gente já começou esse casamento algumas vezes de novo. Então essa é a minha família, é a minha primeira ovelhinha ali, que é a Jussiara, que eu conheci com 15 anos de idade, eu tinha 18. Essa foi uma viagem de família que a gente teve recentemente agora, nas férias. Então Jussiara é minha esposa, a filha mais velha, que é a primeira ali de azul, essa é a Giovana. A Giovana eu não vou dizer que é mais ou menos a Adriele, porque o Rafa é mais ou menos você, assim. A Giovana é a que está grudada no pai o tempo todo. Inclusive era para vir aqui hoje, está sempre comigo, eu nunca ando sozinho, mas ela não pôde vir por uma série de questões que a gente está hoje. Lá tem um dia bem intenso. Ela é a minha filha mais velha, estudou em Rhode Island, fez worship, ela trabalha com o Ministério Infantil. A Ana Sofia é a caçulinha que manda em todo mundo na casa. Você sabe como é que é isso, né? As caçulinhas. É uma liderança tremenda, uma menina de Deus, apaixonada, muito apegada nos detalhes. A Juliana é a nossa artista, é uma menina apaixonada por Deus, serve no ministério local também. E o Rafael é meu braço direito, é meu pastor executivo, ele é executive pastor, ele que toca a igreja inteirinha hoje, é ele que faz as coisas acontecer. Ele estudou no NIAC e enfim, se preparou para isso e tem um ministério de ensino, é líder dos jovens. Enfim, essa é a minha família. Eu queria que você conhecesse. Eu queria te dizer uma coisa baseada no tema que nós vamos conversar hoje. Começar é legal, lua de mel é fantástico, começar uma família é maravilhoso, ter um filho e segurar o bebê no braço é maravilhoso, mas tudo que vale a pena dá trabalho. Tudo que vale a pena exige esforço, e não é do dia para a noite que você constrói uma família. Não é sem você chorar muitas vezes que você mantém uma família. E ministério não é diferente, vida com Deus não é diferente, e igreja não é diferente, principalmente quando ela se chama Family Church. Porque igreja família é maravilhoso, é uma coisa maravilhosa. Parte da nossa visão como Home Church é uma igreja família que alcança o perdido e os faz discípulos de Cristo. Então, ter família é maravilhoso, mas toda família tem seus pepinos. Toda família tem sua tia fofoqueira. Tem aquele tio chato, que tá sempre com a piada do é pra ver ou é pra comer? Toda família tem gente que briga um com o outro. Mas você não risca. Você não sai fora, porque não adianta, é sua família. Então família para mim, igreja família para mim é um negócio muito forte. Porque quando nós entendemos que a igreja é uma família, peraí, família, a gente não troca toda hora. Eu sei que tem gente tem gente que vem para aqui, que está aqui, vai ser abençoado por um tempo, depois Deus vai levar para o outro lado para ser abençoado em outro lado, né? Ou tem gente que vem para cá para fazer um pastor sofrer um pouquinho, depois vai levar para o outro lado fazer outro pastor sofrer, né? Assim, gente, igreja é assim, não tem problema, Deus traz, Deus leva, e Deus faz isso para ajustar melhor o corpo de Cristo. Mas nós precisamos de ter uma visão de igreja família. Onde a gente entra, a gente dobra as mangas e fala assim, o tempo vai passar, mas eu vou ajudar a construir uma família. Eu tive esse entendimento, a minha esposa teve esse entendimento. Senão nós nunca teríamos hoje o que nós temos. Eclesiastes 7:8 diz assim, melhor é o fim das coisas do que o começo. Melhor é o fim das coisas. Perdão. Melhor é o fim das coisas do que o começo. Melhor é o longânimo do que o altivo de coração. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos o nosso coração diante do Senhor. Amém. Nós nos prostramos
E nós sabemos que o Senhor é um Deus poderoso e forte, não apenas para começar, mas para terminar a boa obra em nossa vida. O Senhor começou, o Senhor termina. O Senhor é o autor e é o consumador. O Senhor é o alfa, o Senhor é o ômega, o início e o fim. O Senhor está no começo, o Senhor é um Deus de novos começos, mas o Senhor é um Deus de términos. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está conosco do início ao fim. E nós pedimos hoje que, enquanto nós meditamos nas Escrituras, o Senhor nos ensine o que nós precisamos aprender hoje aqui, Senhor, de forma bem individual, para que a gente possa concluir aquilo que é do Senhor em nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Amém. Tem coisa nas nossas vidas que não é de Deus e nós precisamos sacrificar o mais rápido possível. E tem coisas na nossa vida que é de Deus e nós não perseveramos o tanto que precisamos perseverar. A Bíblia diz que melhor é o fim das coisas que o começo. O endings, né, are better than beginnings. Começar é maravilhoso, mas o terminar é muito legal. Quem tem netos aqui vai entender o que eu estou falando. Quando você casou e segurou na mão do seu esposo, foi maravilhoso o início. Mas você está sentado hoje e vendo os netos correndo para lá e para cá, é muito melhor. É um outro sabor. Né? Começar é bom, mas terminar é muito melhor. Pastor, isso aqui é maravilhoso. Vai ter um dia que você vai viver algo que eu vou profetizar sobre a sua vida. Você vai se tornar totalmente dispensável no seu ministério. Você não vai fazer falta nenhuma na igreja, pastor. O povo te ama, mas você vai ter uma liderança tão sólida, tão estabelecida. Deus vai te dar filhos e filhas aqui, pessoas que se você subir aqui, ai, glória a Deus, o pastor está aqui. Se você estiver sentado ali, você vai ver tudo seguindo como se você não precisasse estar aqui. O esposo da pastora Micheline, eu sou muito fominha de púlpito. Então, quando eu estou em casa, eu quero estar no púlpito, né? Mas às vezes eu viajo e eu ligo pro pessoal e falo assim, gente, olha, eu não vou poder voltar o domingo que vem, eu vou ficar mais uma semana fora. Eles falam assim, pastor, pode ficar 2, 3. A minha liderança fala, tá fazendo falta não, fica tranquilo. Olha o quanto deu até uma melhorada. Com toda brincadeira, respeito e carinho, o pastor Hildo brinca, não, pode ficar, fica à vontade. Mas por quê? Porque realmente não faz falta. É isso que é uma liderança sólida. É isso que Deus vai te dar, pastor. E você vai ver isso crescer aqui debaixo dos seus olhos. Amém. Sabe? Pessoas que tocam e vão embora. Porque o começar, você está aqui na frente, eu fiz tudo isso, pastor. Olha, a minha igreja teve que me suportar dirigindo louvor. Não, você não sabe o sofrimento que é isso. Aquele povo é tão precioso. Tem gente que está lá até hoje, 28 anos depois, ou 25 anos depois, e eles iam embora para casa, eu pensava, nunca mais eles voltam depois do louvor de hoje. Não é nem da palavra, era do louvor. Domingo que vem eles chegavam para ouvir o louvor de novo. Eu falei, gente, esse povo é crente demais. Eu atendi o pessoal, eu subia, eu arrumava as cadeiras, eu descia, eu fazia tudo. E hoje eu chego lá e eu falo assim, rapaz, realmente eu faço porque eu gosto de fazer, mas não precisa. Isso é muito melhor. O fim das coisas, o desenrolar das coisas é infinitamente melhor. Isaías 32:8, não sei se você conhece esse texto, marca ele na sua Bíblia, ou anote aí, diz assim, o nobre, ou o homem nobre, faz planos nobres e graças aos seus feitos nobres, ele permanece firme. É ter planos nobres e avançar. Um mal muito comum nos nossos dias é que as pessoas começam, mas não terminam. E eles têm 1000 razões. Nós começamos, mas não terminamos. Temos 1000 razões para explicar o porquê que a gente não está terminando. A gente sonha, a gente projeta, mas a gente não termina. E normalmente as razões é uma ferida, uma mágoa, uma dor, uma não sei o quê. Mas a gente desanima muito fácil porque nós não sentimos a responsabilidade daquilo sobre os nossos ombros. Deixa eu perguntar aos homens aqui de família, os pais, as mães de famílias, as mulheres que aqui trabalham tanto como os homens, me diga algo. Você já foi ferido alguma vez no seu trabalho? Ninguém foi ferido no seu trabalho? Só eu. Teve alguma patroa, patrão que te feriu mesmo?
Teve um dia que você saiu do trabalho assim e falou assim, que raiva, vontade de não voltar aqui nunca mais. Teve? Ou você é daquele tipo que acorda e vai feliz e volta rindo. Se você faz isso é pela fé. Pois é. Mas você levanta toda segunda-feira e você vai. Toda terça você vai. Por quê? Porque depende de você. Você sente o peso disso. Porém, outras coisas na nossa vida, a gente desiste, a gente não persevera porque não sente o peso. Minha oração hoje é que Deus coloque o peso do chamado dele, da obra dele, do projeto dele sobre os seus ombros, para que você entenda que ele conta com você. Deus poderia usar anjos, Deus poderia usar quem ele quisesse, mas ele decidiu usar ele decidiu usar você, Family Church, para restaurar o altar aqui em Stanford. Então parar e começar e parar não está nos planos, não está no projeto, não está no rascunho de Deus. Deixar a obra pela metade é tão séria que Jesus, certa vez, ele parece, sabe aquele dia assim, não leve isso como falta de reverência, mas tem alguns momentos das Escrituras que parece que Jesus estava de mau humor, né? Jesus dá uns tapas assim, eu falo, que Jesus... Por exemplo, em Lucas 9, olha que interessante, Lucas 9, 57 e diante diz assim, quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse, eu te seguirei por onde quer que fores. Coisa linda, eu vou te seguir. Jesus respondeu, as raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. O cara está falando que vai seguir e Jesus está pondo obstáculo. Lucas 9, 59, ao outro, Jesus agora disse, siga-me. Mas o homem respondeu, Senhor, deixa eu primeiro sepultar meu pai. Jesus disse, deixe que os mortos sepultem os seus mortos, seus próprios mortos. Você, porém, vai e proclame o reino de Deus. 61. Ainda outro disse, vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e despedir-me da minha família. Jesus respondeu, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Parece que Jesus esse dia aqui estava dificultando o negócio, né? Parece que não dormiu direito, né? Olha, eu vou te falar uma coisa. Os estudiosos ou os scholars, né? Eles dizem o seguinte, que aqui parece que quem lê isso por cima, parece que Jesus está batendo na questão de a pessoa ser voluntariosa para seguir, ou que Jesus está batendo na questão da pessoa ir e curtir o luto da família, ou que Jesus está batendo na questão de despedir da família, como se isso não fosse importante para Deus, e não é isso. Os scholars, os estudiosos, né, os eruditos dizem o seguinte, que se você analisar o texto aqui, há algumas, no original, algumas dicas, não é dicas, algumas hints, né, que diz o seguinte, primeiro Jesus está tratando aqui com homens que não têm o caráter muito firme. Um diz, eu vou te seguir. Jesus fala assim, você tem certeza? Você tem certeza? Não vai ser fácil não. Gente, que hoje ficou fácil para a igreja. Eles dizem que se você for para a igreja, você para de sofrer, você fica bonito, que feio é só o capeta. É assim, você não vai ter mais problema. Você nunca mais vai passar por luta na sua vida. Alguém aqui já continuou tendo que enfrentar sofrimento, luta, dor? Dá vontade de chamar o Procônio ainda, não? Tem algo errado. A gente veio e tudo... Não, vendem um evangelho assim, tipo assim, a solução... Não, Jesus é a solução para todos os seus problemas. Não quer dizer que você não vai ter mais problemas. Quer dizer que você vai estar com Deus para passar e vencer os problemas. É completamente diferente. Você pode passar sozinho ou passar com Deus. Completamente diferente. Eu tenho na minha igreja lá um discípulo de um pouco mais de 2 décadas. A gente chama ele de Marcião. O nome dele é Márcio Barbosa. Ele é campeão mundial em queda de braço direita, esquerda. Né? Ele é conhecido como fenômeno e enfim, é campeão mundial, conhecidíssimo, e ele é uma tora, assim, sabe? O braço dele, quando ele está para treinar, das minhas 2 coxas e mais um braço meu assim do lado, é o bíceps dele assim. Ele andou com o Arnold Schwarzenegger durante anos no campeonato dele, ouro direita, ouro esquerda, ouro em tudo, até hoje, né? E às vezes... algumas pessoas nesses 20 anos que ele está na igreja quis arrumar algum problema com alguém. Eu só falo com ele, vem comigo, vem atrás de mim. Eu chego amoroso, oi querido, tudo bem? Posso te ajudar? Porque a mulher aqui, pastor, não querido, mas calma, você tem que ficar
Jonas, calminho. Querido, vamos conversar ali fora comigo. Vem cá, vamos sentar ali e tal. E eu tô no mau amor, e cara, olha o meu tamanho. Né? Só que atrás de mim tá o Márcio. Sorrindo, um doce. Mas aquele bicho tem um armário, todo tamanho atrás de mim. Uma coisa é você passar problemas, outra coisa é você ter o Márcio Barbosa atrás de você. Uma coisa é você passar por lutas, outra coisa é você ter Deus do seu lado. Amém. Então a gente vai continuar passando por luta. Então não dá para seguir Jesus sendo frouxo. A outra coisa, o outro disse: Senhor, deixa-me sepultar meu pai. Aqui é a história daquele assim. Dizem que o que está embutido aqui é: meu pai está quase morrendo, deixa primeiro meu pai morrer, depois eu sepultar meu pai, aí eu vou seguir isso. Não é. Tem pessoas que é assim: tem um momento na minha vida, sabe? Tem um momento que eu estou vivendo, deixa esse momento passar para que eu... Então, eu pastoreei um casal, que eles eram solteiros. E falaram para mim assim: pastor, agora a gente está... Eles eram namorados, agora a gente está preparando para noivar. A gente não tem muito tempo para fazer as coisas de Deus, porque a gente está trabalhando muito, porque casar não é fácil. Casaram. Pastor, agora a gente casadinho de novo. Você sabe o trabalho que dá, a escola, não sei o quê, estamos nos formando ainda, casamos antes de formar, quer trabalho. Aí veio o filho, aí você já sabe. Meu filho, 2, 3. A gente não tem muito tempo para fazer o ministério, fazer aquilo que Deus chamou pra gente, por causa dos filhos e tal. Não, porque os meus filhos eu não posso estar envolvido, porque os meus filhos têm horário de dormir 9 horas da noite. Eu acho isso tão lindo, essa geração de hoje. Os filhos têm horário direitinho de dormir. Porque senão eles vão crescer tudo estragado. Gente, meus filhos dormindo lá atrás e o culto de oração acontecendo aqui. Eu não estou dizendo que você ser bagunçado igual eu, mas eu estou dizendo, cuidado pra você não botar tanta regrinha assim, não precisa dessas coisas. E as mães modernas aí, que já tiveram filho nenhum, mas deu tudo no Instagram e acha que tem que ser, me perdoe, tá, se eu estou pisando no seu calo, mas assim, gente, sabe, não, na hora, agora não dá porque as criancinhas estão novas, agora não dá porque as crianças têm escola. Agora não dá. Outro dia eles falaram: pastor, agora não dá. Assim, o negócio, a gente não tem mais a força que tinha quando era novo, né? Quando é que você vai fazer a obra de Deus? Deixa eu primeiro sepultar meu pai, tá morrendo. Lá sei quando vai morrer. Quando morrer a gente vê, então eu te sigo. Filho, ou você me segue agora, deixa o morto sepultar o morto, ou se não... Ou vem ou fica. E o último, ele disse: deixa eu me despedir da minha família. É aquele pessoal que sempre tem uma coisinha, sempre tem um motivo para impedir que eles se deem 100% para Deus. Agora preste atenção em algo. A coisa é tão séria que Jesus deixa claro: quem começa tem que terminar. Apenas guarde isso como referência. Em Lucas 14, Jesus disse: qual de vocês... se quiser construir uma torre, primeiro não assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro para terminar? Senão você vai ser motivo de chacota. Eu vou muito a Baton Rouge nos últimos 20 e poucos anos, no ministério do pastor Larry Stockstill. Era Bethany, hoje quem assumiu o ministério é o filho dele, o pastor Jonathan Stockstill. Eu amo muito esse ministério, é uma referência para mim. Mas tem algo muito comum, tem algo muito famoso nessa cidade, que é o Ministério Swagger, que está lá até hoje, os filhos, netos e bisnetos continuam tocando. Mas eu quis conhecer o complexo, e fui num domingo de manhã, estava bem vazio, e eu passei na frente de parecem hotéis, né? Eram onde dormiam os dormitórios da universidade, da escola do Ministério Swagger. Swagger foi um dos maiores evangelistas, sem WhatsApp, sem YouTube, sem nada. Eu era criança, menino, e domingo lá na minha casa, e meio de semana eu assistia ele pregando na televisão. Infelizmente teve uma queda, e nessas quedas, a primeira ou a segunda, eu já não sei, parou tudo e interrompeu pela metade. Ficou pela metade. Ficou desses dormitórios, era uma sequência, parecia o Planalto Central assim em Brasília, sabe? Um prédio após o outro, após o outro, após o outro, e o último estava só terminado. E aquilo ali, quando eu visitei, eu não sei como está hoje, realmente nos últimos, talvez, 8 anos eu não fui lá ver. Mas, quando eu vi, era um prédio todinho, toda a parte de concreto feita, tudo pichado. E eu perguntei, por que isso está aqui? Isso foi no momento da desistência da queda. Então ficou o monumento da desistência. Deus falou tanto comigo naquele dia que eu comecei a imaginar na minha vida quantos monumentos eu não tinha construído para a desistência.
Quantos monumentos que não ficaram na metade do caminho. Quantas coisas que ficaram pela metade na minha vida. Eu tive um encontro com Deus profundo ali e eu tomei uma decisão que o que é de Deus na minha vida, custe o que custar, eu vou terminar. O que é de Deus na minha vida não vai ficar como um monumento mal acabado. Glória a Deus. Não vai ficar na metade do caminho. E deixa eu te dizer, não é fácil. Não é fácil. Às vezes é muito, aparentemente, parece que é mais fácil desistir de tudo. Nunca é mais fácil desistir de tudo. Nunca é mais fácil. Recentemente eu conversei com um homem e eu perguntei para ele assim, ele era divorciado já algumas vezes, ele estava no 5º casamento, sem exagero, esse é com 5 mulheres diferentes mesmo. No 5º casamento eu disse assim, rapaz, 5º? Ele falou, é. Eu falei, como é que você lida com isso? Ah, pastor, sabe como é que é, né? Sabe o que eu descobri? As mulheres vêm tudo com defeito. Tudo com defeito, pastor. Não tem um defeito, tem a outra. Quer dizer, ele não. Não, só elas que vêm com defeito. Ele é perfeito, né? Eles vêm tudo com defeito. Eu falei, mesmo. Pai, você sabendo o que você sabe hoje, com qual delas você teria ficado? Com a quinta? A quinta você escolheu, foi a melhor. E falou assim, se eu soubesse o que eu sei hoje, eu teria ficado com a primeira. Eu não teria tido o trabalho que eu tive a minha vida inteira. Tentando sempre reconstruir e desistindo quando eu via que tinha obstáculos, que tinha problemas. Hoje eu estou no 5º, eu não estou no 8º, porque eu cansei de desistir. Eu decidi perseverar, mas se eu soubesse isso, eu perseverava com a primeira. Aí eu falei, opa, lição para a gente aprender. Isso dá para pôr na pregação, né? Sabe que o importante é terminar. A Bíblia fala de Davi, e quando fala de Davi, fala de um homem segundo o coração de Deus. Quando Deus fala de Davi, é claro que ele não estava dizendo que Davi era 100%, tudo que Davi fizesse seria de Deus. Porque a Bíblia chega a dizer assim, em Atos 13, 22, depois de rejeitar Saul, levantou-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou, encontrei Davi. Deus falando, eu achei Davi. Deus estava procurando. A Bíblia diz que os olhos do Senhor passam por toda a terra procurando alguém a quem ele possa mostrar-se forte a favor deles. Deus passa por Stanford, Connecticut hoje procurando alguém para se mostrar forte a favor dele. Deus está de olho em você, ou como diz lá na minha Minas Gerais, Deus está de zóio em você, querendo te achar. Querendo fazer algo grande na sua vida. E Deus disse, encontrei Davi, filho de Jessé, homem, segundo o meu coração. Ele fará tudo o que for da minha vontade. Vê que Deus não fala, ele só fará a minha vontade. Não, ele fará o que eu mandar ele fazer. E basicamente, deixa eu te dizer uma coisa, Davi começou muito bem adorando no pasto. Os estudiosos dizem que o Salmo 23 possivelmente nasceu desde aí, ele pastoreando, ele menino ainda no pasto, o Senhor é meu pastor. Enquanto ele pastoreava ovelhas, ele foi comparando o trabalho de Deus na vida dele com o trabalho dele com as ovelhas. Ele cresceu, ele derrubou gigantes, ele se tornou um guerreiro, ele venceu batalhas, ele se submeteu ao seu líder, ele foi fiel até o último momento ao seu líder. Submeter ao líder já é uma coisa de Deus mesmo. Agora, quando você submete a um líder sogro, é mais de Deus ainda. E quando você se submete a um líder sogro que quer te matar, aí o negócio é sério. Ele honrou até o último dia da vida de Saul. Ele honrou até após a morte de Saul. Você vê ele honrando até com o neto de Saul, Mefibosete. Ele honrou a memória de Saul. Ele não... Olha, mas teve um momento, Davi foi um menino tão precioso, mas teve um momento que ele também teve o tempo feio da vida dele, o tempo difícil. Será que Davi errou? Homem segundo o meu coração. Pois é, errou. Davi adulterou, mentiu, assassinou, mandou matar, a mesma coisa. Endureceu o coração, foi distante de Deus, teve um encontro rígido com o profeta, com o dedão na cara dele, se humilhou, se arrependeu, Deus o perdoou, o preço do pecado foi enorme na sua família. Porque o perdão de Deus, ele tem gente que fala assim, eu vou pecar porque Deus perdoa, mas a consequência do pecado não vale a pena. Deus é um Deus que te ama, ele vai te buscar lá no inferno, mas as marcas e os arranhões que você vai trazer vão te fazer sofrer um bom tempo. Deus está me fazendo pagar. Deus não, é a gente que foi buscar o mesmo problema.
Deus está querendo nos curar. Tem gente que fica jogando para Deus, não é o que a gente mesmo caçou. Davi, então, voltou, pagou um preço enorme, mas terminou bem. Aliás, Davi, a Bíblia diz que ele alcançou tudo o que Deus mandou ele alcançar. A função de Davi era estender o reino. Nós estamos numa época que a luta era contra carne e sangue. E Deus falou para Davi, você vai estender o reino. E o que Deus falou para Davi fazer, Davi fez toda a vontade de Deus. Ele não fez só a vontade de Deus, mas ele fez toda a vontade de Deus para a vida dele. Davi, no sentido de conquista de terra, na ordem que ele recebeu de Deus, quando ele estava no leito da sua cama, ele poderia ter usado essa frase, está consumado. O terra que o Senhor me deu para conquistar está consumado. Salomão herdou o trono, rico, tudo guardadinho, tudo prontinho. Davi quis construir o templo, Deus falou, não, você não vai construir não. Davi falou assim, vou não? Davi tem um negócio muito interessante, Deus só não vai deixar eu fazer o templo? Não, tá bom. Ele deixou tudo pronto, separado, a planta, o projeto, o que era preciso e a ordem. Quando eu morrer, Salomão, você só chama o fulano que já está tudo pronto para fazer a obra. Ele tinha tanta paixão pela casa de Deus, que Deus falou assim, você não vai fazer? Ele falou assim, tá bom Deus, eu não vou fazer, mas a próxima geração vai fazer com tudo que eu deixar prontinho. Já vou deixar estabelecido. Esse homem, ele não desistiu. Fala comigo, é melhor terminar do que começar. É muito melhor o término do que o começo. Ele teve motivo, razões para desistir? Teve. Mas o que ele falou? Eu não vou desistir. A gente pensa que, eu tenho motivo para desistir, por quê? Porque eu errei na vida. O Davi errou pra caramba, hein? Eu tenho motivo para desistir, por quê? Porque estão tentando me matar. Aconteceu com Davi. Eu tenho que desistir, por quê? Porque eu estou passando humilhação. Humilhação? Lembra de Davi lá no portão dos filisteus? Quando reconheceram ele? É Davi! A Bíblia diz que ele saiu babando, pegou pedra e saiu riscando os muros e babando. O povo falou, Davi ficou doido. E a gente está chateado porque sofreu uma humilhação? Qual é a razão que diz pra gente assim, olha, pare o projeto divino na sua vida porque você passou essa dorzinha? Davi disse, eu fiz, eu alcancei, ele terminou. O emocionante não é começar. O emocionante é terminar. A onda de hoje é... O povo tá nem aí para terminar, né? Porque no final, se não terminei mesmo, é só cantar com a musiquinha, se eu chorei ou se eu sorri. O importante é que emoções... Sabe, gente, apesar da poesia ser bonita, na prática é trágico ficar apenas nas emoções. Poesia é maravilhosa, ai, que emoções. Mas a prática, ela exige um término, ela exige uma conclusão. Nunca permita que as emoções te façam parar no meio da conquista. Eu quero... O pastor disse que eu tinha até as 2h para pregar hoje. Isso. Eu acabei de terminar a minha introdução. Uma vez eu falei assim, gente, eu terminei a minha introdução, que eu já estava falando uns 40 minutos. Eu estava entrando no último ponto para terminar. O casal de visitantes se levantou. Olhou o povo e falou, deu, né? Deu. Tô brincando, não dava mais tempo, já era. Mas eu levantei essa bola toda para você, para te perguntar o seguinte. Você está fazendo as coisas de Deus com paixão? Porque se você não quer parar na metade do caminho, você precisa se apaixonar por aquilo que é de Deus na sua vida. Eu sei que essa palavra paixão tem uma conotação um pouco negativa no original, não era para ter, mas essa palavra paixão já foi no batismo, já foi batizada, já fez curso de novos membros, já foi redimida essa palavra, apaixonada. Já se converteu, então essa paixão, tá até nos worship, tudo tem paixão, fica de boa, fica tranquilo, não se prende a isso não. Mas você precisa se apaixonar, sabe por quê? Anote isso aí se você está anotando, só os apaixonados terminam. Só os apaixonados terminam. Gente, a paixão é algo tão essencial, porque tem gente que se prende na cabeça. Sabe, não, eu preciso conhecer, eu preciso saber, eu preciso... Olha, eu tenho que ter um entendimento. O entendimento é bom, mas é a paixão que te leva mais além.
Eu entendo que eu tirei a minha esposa com 18 aninhos da casa do pai dela. Eu entendo, eu era muito maduro, sabia exatamente o que eu estava fazendo no topo dos meus 21 anos de idade, 22 anos de idade. Só que não. Exatamente isso. Eu entendo que eu tive 4 filhos com ela. Eu entendo que eu tenho que cuidar dela e deles até o último dia da minha vida. Eu entendo tudo isso. Mas se eu não olhar para ela com paixão, se eu não for apaixonado por ela e pelos meus filhos, vai ser tão difícil isso. Tem dia que é tão difícil. E não fica olhando para mim me condenando, não, porque você também vive isso dentro da sua casa. Tem dia, aquela criancinha tão lindinha que você segurou no colo, vai crescendo, aí entra na adolescência, aí daqui a pouco, né, acha que você é máquina de dar dinheiro e de fazer as vontades dela. Tem dia que você pega assim, balança, você olha e fala assim, dá para devolver? Você fala, não vou devolver porque eu sou apaixonado. A paixão faz você ver muito mais além. A paixão faz você acordar de manhã, olhar para esse marido que quando você casou, ele vivia jogando bola no pé, né? Fazendo musculação. Hoje a bola subiu um pouco, tá na barriga. Né? A musculação dele hoje é levantamento de garfo. Você olha e fala assim, meu gatinho. Isso é paixão que faz isso. Paixão faz você olhar para sua esposa 30 anos depois, 40, 50 anos depois e ver a menina que você se apaixonou. É paixão que faz isso. A paixão faz você terminar. Gente, fazer as coisas só na razão é muito pesado. Em qualquer coisa que você for fazer na vida, você é apaixonado pela sua família, por isso que você sai de casa e vai buscar o pão nosso. Todos os dias. Pede para Deus dar, mas vai trabalhar. Não é assim? Mas vai atrás. Então, se nós não nos apaixonarmos, não vamos alcançar. Bom, vamos lá. 2 de Reis 13 é o texto básico aqui. Nos próximos 10 minutos eu vou debater ele com você um pouquinho. 2 de Reis 13, de 14 a 19. 2 de Reis, capítulo 13, versículo 14. Vou mostrar para vocês aqui, rapidamente, o que é uma pessoa que faz as coisas de Deus sem paixão. Vê se você se identifica. Talvez tenha alguma área na sua vida, talvez para você é uma medicina, talvez é só uma vacina. O primeiro versículo 14 de 2 de Reis 13 diz assim: Ora, Eliseu estava sofrendo da doença da qual morreria. Então Jeoás, o rei de Israel, foi visitá-lo e curvado sobre ele chorou, gritando: meu pai, tu és como os carros e os cavaleiros de Israel. Gente, quem não quer um discípulo assim? O profeta está lá no leito da morte, chega o rei dizendo: meu pai, honra o profeta. Ele chega dando a honra, falando que é certo. Versículo 15. E Eliseu lhe disse: traga um arco e algumas flechas. E assim ele fez, obediente. O profeta fala, o cara obedece. Olha que coisa linda. Veja a obediência dele. Eliseu disse no versículo 16: pegue o arco em suas mãos, disse ao rei de Israel. Quando pegou, Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos do rei e lhe disse: abra a janela que dá para o leste e atire. E o rei o fez. Olha a obediência. Continua a obediência. Janela que dá para o leste, apontando para o lado da Síria. Ele disse: atire. Vou atirar. Fez direitinho. O cara fala direito, o cara honra, o cara é obediente. Uau! E Eliseu declarou: esta é a flecha da vitória do Senhor, a flecha da vitória sobre a Síria. Você destruirá totalmente os arameus em Afec. Em seguida, Eliseu mandou o rei pegar as flechas e golpear o chão. Ele golpeou o chão 3 vezes e parou. Gente, é para golpear o chão? O homem é obediente, pegou a flecha, chipá, 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 3 vezes golpeou o chão. Mas aí acontece algo tremendo. O profeta tem uma reação aparentemente descabida. Preste atenção. O homem de Deus ficou irado, versículo 19. E lhe disse: você deveria ter golpeado o chão 5 ou 6 vezes. Assim iria derrotar a Síria e destruiria completamente. Mas agora você vencerá somente 3 vezes. Hã? Não, pera aí. Eu confesso para vocês que a primeira vez que eu li isso aqui, eu fiquei meio bravo com Eliseu. Mas por que profeta tem que ser tudo carrancudo? Não, parece que no meio pentecostal, assim, né? Chega alguém, fala assim: oi, graça e paz, o que você é? Eu falo: sou pastor. Quando você conhece o pastor? Oi, querido, bem-vindo, paz do Senhor, graça e paz, shalom. Né? Todo amoroso, né?
tal, etc. Cada um tem o seu jeito. Eu não vou, para não gastar muito tempo, mas o evangelista tem, o mestre tem, o apóstolo tem. Aí vem o profeta, já chega, Pai Senhor, bravo, carrancudo. Eu nunca entendi por que para entregar a profecia tem que fazer cara feia. Talvez tenha um profeta aqui, você me explica depois, né? Se diz... Assim, eu entendo que as pessoas têm seus trejeitos e precisam ser respeitados, eu também tenho meus trejeitos, mas não... Por que todo profeta tem que ser carrancudo? Eu tinha um trauma de profeta, porque teve um profeta uma vez que veio pensar, vem cá que o Senhor quer falar um negócio contigo. Ô varão, me deu um tapa na nuca, eu quase caí. Eis que estou contigo. Mas por que está me batendo então, Senhor? Você só está comigo. Tipo assim, as coisas são, veja bem, o profeta tem o office dele, mas gente, dá para entregar uma profecia sorrindo, amável, carinhoso, não dá? Assim, bom, eu tenho, se alguém conhece, tem um profeta muito amigão meu, que agora está no céu, lá de Curitiba, o Piper, ele dizia assim, o Miguel, ele dizia assim, quando ele me viu uma vez entregando uma profecia, ele falou assim, ai que raiva que eu tenho de vocês, pastores e mestres. Eu falei, como assim? Ele falou, você, Luciano, mesma coisa. Falando do Subirá, eu não aguento vocês. Eu falei, por quê? Vocês, olha querido, o Senhor botou algo no meu coração, vou passar para você, você julga, se é do Senhor, você guarda, se não é, você joga fora. A gente vai dando toda a... Deus falou um negócio, chega e entrega logo. O Senhor falou isso e tal. Você fica passando pano. Para com isso. Eu falei, tá bom, Miguel, preciso aprender um pouco mais. Mas esse profeta aqui mexeu comigo. Por que todo profeta tem que ser assim? Rapaz, o cara chegou te honrando, lançou uma flecha que você mandou lançar, ele lançou no chão 3, ele nem conhecia, era no Velho Testamento, nem tinha a doutrina da Trindade ainda, mas ele, Pai, Filho, Pai, Espírito Santo, olha que coisa linda! Já tá! Pra que precisa mais de 3? E depois vai pra ele e diz, você deveria ter jogado 5 ou 6. Por que não falou pra ele pra jogar 5 ou 6 então? Por que não instruiu o cara a fazer o negócio direito? E depois vai dar bronca nele ainda? Isso, no meu entendimento raso, a primeira vez que eu li as escrituras mais profundamente, tentando entender, né? Depois eu fui mergulhar um pouquinho e estudar um pouquinho, eu fui entender que Eliseu já estava por aqui com esse rei era um rei frouxo, não tão maligno como o seu pai, que a Bíblia fala do absurdo que ele fez, mas era um rei que queria agradar todo mundo, os gregos e os baianos. Ele queria ser amigo de todo mundo, não queria chatear ninguém. Ele assumiu o trono e disse assim, seguinte, eu não vou como meu pai que estabeleceu os lugares altos e vou lá para cima adorar. Não vou fazer isso. Eu vou adorar a Deus aqui, onde tem que ser adorado. Mas eu também não vou destruir os altares, porque cada um vai onde quer, cada um faz o que faz, eu não tenho nada com ele. Eu não estou indo lá já é o suficiente. Não, você é o rei, está sobre seu ombro, quebrar os lugares altos e trazer a adoração ao local correto. Naquela época isso era importante. Naquela época isso era correto. E ele falava assim, não, eu vou agradar todo mundo. Então ele chegava, profeta, unge Deus, tal, meu pai, tal, e possivelmente chegava, e o povo voltando lá dos altares altos, já dava, e aí, tudo bem? Você tá jóia? Onde tá adorando? Cada um, vamos ficar na nossa, vamos agradar, todo mundo. Então ele era um rei meio frouxo, e o profeta lidou a vida toda com ele. Olha, esse rei estava na goela do profeta, o profeta não podia quebrar o pau com ele, mas o profeta não aguentava a frouxidão dele. Tem gente assim, faz tudo pela metade. Tem gente que você fala assim, vamos adorar ao Senhor, e fala amém. Levante suas mãos, ele... Ok. Dê um brado de júbilo, ele... Aleluia. Tira o pé do chão. Ele fez. Mas faz sem paixão, sem vida, pela metade. Faz de qualquer maneira. Faz sem colocar o coração disso. Aqui nós estamos diante de um rei que está na metade, assim, vou dizer, da sua vontade, na indefinição, ele para no meio. A Bíblia diz que a aljava básica carregava de 7 a 11 flechas
aí a gente não sabe exatamente o que tinha. A Bíblia não, né? A história nos diz que quando enche a aljava, por isso que o povo antigo tinha muitos filhos, né? Porque é de 7 a 11, 12, né? Que os filhos têm que encher. Eu parei no quarto. Minha esposa queria mais um, eu falei, não, 4 tá bom, né? É só 4 filhos, né? Orem por mim, viu, meus irmãos? É muita oração. Mas esse rei lançou a primeira flecha mandada e em seguida o profeta deu ordem, lance mais flechas. Aí o profeta trata de algo no coração dele, que é o seguinte, o profeta fala, preste atenção, você lançou a primeira flecha. O profeta diz, vitória sobre os sírios, na batalha que você está saindo agora. Pode sair, você veio aqui para isso. Pode ir, a vitória está garantida. Aí o profeta diz e fala assim, agora lança mais flechas no chão. Olha assim, eu não sou dos mais inteligentes não. Mas se uma flecha te dá vitória, 2, 3, 4, eu sou mais para esse lado. Eu ia falar assim, eu tenho umas flechas lá na minha carroça, eu posso buscar também lá fora? Para lançar mais, porque se uma está me dando uma vitória, o problema é que a gente só busca a Deus para solucionar o problema que a gente está vivendo agora. Deus está querendo mudar a nossa vida e a gente está querendo uma solução rápida para uma coisa. Naquele momento Deus queria mudar a vida do profeta, na verdade Deus queria mudar a vida de Israel, do rei e de Israel. O profeta chega a dizer para ele, se você tivesse esvaziado a aljava, você nunca mais ia ter problema com a Síria. E até hoje Israel tem problema com a Síria por causa desse rei frouxo. Eu acredito na palavra de Deus. O profeta diz, se você tivesse lançado aí 5 ou 6, nunca mais você ia ter problema com a Síria. A frouxidão traz crises sobre as descendências e os descendentes dos descendentes e as gerações. Então tem coisas que a gente tem que assumir, tem que falar, é agora, que eu vou fazer agora. Não basta dizer sim, Senhor, tem que fazer apaixonadamente. Por quê? Porque só os apaixonados terminam. Pare de buscar uma solução rápida e busque uma mudança de vida inteira que Deus quer fazer na sua vida. Deus não quer te dar um quick fix. Ele quer change your life, mudar a sua vida, transformar você. É melhor errar atirando muitas flechas do que errar atirando pouca. A paixão te ajuda a se manter no curso até que você termina o que você começou. Muitas vezes nas nossas vidas nós nos encontramos em um momento que a gente fala assim, eu vou viver mais ou menos isso agora. Mais ou menos. A vida do mais ou menos, eu vou fazer por fazer. A vida do fazer por fazer, ela é muito ruim. Ir à igreja por ir. Orar por orar. Ser pai por ser pai. Sem curtir e investir intencionalmente na vida dos filhos. Tá casado? Porque eu vou fazer o quê, né? Tem jeito? Então vamos ficar casados. Gente, tem gente que já planejou, já conversou e sentou como é que vai divorciar, só está esperando chegar o momento certo. É triste isso. Vale mais a pena para a gente agora ficar casado por causa das crianças. Deixa as crianças crescer. A gente senta e conversa. Vamos esperar mais um tempo. É muito ruim essa vida de viver por viver. E nós, quando entramos nessa vida, nós temos um motivo. Joás tinha o seu motivo. Ele tinha a sua razão. Não vamos aprofundar nisso aqui. Eu poderia até dar as razões que ele poderia, as desculpas dele. Mas vamos entrar nas nossas desculpas. Qual é a sua desculpa por estar no mais ou menos? No banho-maria. Pastor, você nem conhece a gente. Todos nós passamos por momentos assim. Eu tenho momentos na minha vida que eu entro no banho-maria, que eu preciso sair de lá rapidinho. Senão só vai mesmo porque está indo. Sabe aquele negócio? Tá andando. Não precisa de pôr força, não. Deixa ir. Mas começou a subir um morrinho, tá? Diminuiu a velocidade. Tá bom, é bom diminuir a velocidade de vez em quando. Mas tá andando para trás. Andar para trás também é bom. Às vezes. Isso é um sinal muito bom, viu, pessoal? O ruim é quando tá um monte de gente de idade na igreja e você não escuta uma voz de criança atrapalhando o culto. Aí é um sinal que a gente tem que coçar a cabeça e falar assim, o que aconteceu com a vida da igreja? Crianças fazendo barulho, chutando parede. Lindinha essas paredes aí pintadas. Coisa linda, né, pastor? Manda uma foto pra mim daqui a 2 semanas. Tá tudo decoradinho, tudo. Isso é igual casa muito arrumadinha, né?
Tá faltando as crianças para bagunçar. E se tem criança que não tá bagunçando, meu irmão, tira os seus filhos dessa opressão, por favor. Deixa eles bagunçar a casa. Faz parte, depois arruma. Né? Criança tem que ter... Bom, enfim, estou entrando aqui, não tem que entrar. Mas... nós precisamos ter paixão para terminar. Quais são as desculpas que eu tenho, que você tem? Eu fui ferido. Você foi ferido, querido. Te machucaram. Ok, eu não quero ser insensível com a sua dor. Mas eu quero te dizer, se prepare que você vai se machucar de novo. E de novo. E de novo. Pastor, mas tem coisa na vida que a gente é difícil superar. Eu sei. Eu tinha 11 anos de idade quando perdi o meu pai. Eu sei que tem coisas na vida que é um gigante para você superar. Mas essas coisas, elas são superáveis quando nós colocamos e nos escondemos em Deus, quando colocamos a nossa vida em Deus. Mas porque eu passei por uma decepção. Eu sei que é difícil. Mas nós não podemos deixar a decepção, a dor, a perda estabelecer o lugar onde a gente vai ficar. Nós precisamos ser apaixonados em Deus. Nós precisamos entender que se nós não derramarmos o nosso coração diante do Senhor e dizer, Deus, usa-me, eu não vou parar na metade do caminho, eu não vou ser uma estatística. Eu não vou ser mais um que desiste. Posso te dar uma coisa boa para você desistir? Posso te dar uma ideia? Desista da desistência. Diga hoje assim, eu não vou desistir daquilo que eu... Olha, eu desisti daquilo que eu estava indo desistir, acabou. Deus vive procurando alguém, Deus disse, eu achei Davi. Deus vive procurando alguém para fazer algo fora do comum, algo extraordinário com ele. Mas muitos começam e param. Começam extraordinários, mas viram ordinários. E tem muita gente que, acho que isso é palavrão, né? Xingar o outro de ordinário. Ordinário é só comum, medíocre, normal. É a mesma coisa, é o mediano. Deus está querendo fazer algo extraordinário. Ser extraordinário é terminar. Ser extraordinário, sabe, olha, a gente nunca ouviu histórias, não fica famoso, não constrói coisas nobres quem para na metade do caminho. Os livros de história estão recheados de pessoas que, apesar das suas dores, das suas lutas, terminaram. A Bíblia, se você pega os heróis da fé ali, de Hebreus 11, está recheadinho de pessoas que, apesar de tudo, terminaram. Você pode ir de Abraão a Sansão. Os heróis da fé terminaram. Nós estamos começando um tempo novo nessa igreja. Eu perguntei ao pastor quantos anos tem a igreja. Ele falou, a igreja tem a idade da pandemia, né? Nasceu em setembro, no ano da pandemia, então fez um ano, agora está fazendo 2 anos. É um bebê. Com 2 anos começa a engatinhar. Não deu nem tempo de nascer muita gente, não deu nem tempo ainda de batizar aquele tanto de gente, de ter filhos da casa, não deu nem tempo disso ainda. Deus te trouxe até aqui para se unir esse casal. A minha pergunta para você é o seguinte, o que hoje está impedindo de você terminar? Falando do âmbito ministerial. O que hoje te impede de fechar com algo e avançar e não parar na metade do caminho? Porque começar é maravilhoso, mas Deus está querendo saber quem vai terminar aqui em Stanford, Connecticut. Quem vai deixar a igreja aqui para a próxima geração. Quem vai gastar a vida dele construindo algo que daqui a anos, hoje vocês estão nesse prédio aqui alugado, mas um dia Deus vai dar para vocês o prédio de vocês, que vocês vão entrar, construir, reformar, levantar, e aquilo ali vai ficar para gerações até a volta de Cristo. Deus está procurando pessoas que vão terminar. Na sua família, como está a sua família? Pastor, eu não tenho mais nada para te falar da minha família porque já desistiram. Eu sei. Para continuar precisa de 2. Eu sei disso. Mas enquanto depender de você, não desiste não. Hoje decida terminar. Decida começar de novo. Você tem razão, esse casamento aí tá ruim. Então vai para um casamento novo. Senta na mesa e fala assim, tá ruim. Então vamos terminar. Agora como é que a gente começa de novo? O que é que a gente faz? O que é que a gente tem que fazer que não fez antes? Você está desistindo de quê? Dos seus estudos? Pastor, você não sabe. É tão difícil. Eu nem falo inglês direito.
Tem uma ovelhinha que chegou para mim um dia com inglês assim, daquela, né? Aquele bem the book is on the table. Se bobear é the book is at the table. De tão ruim que era. Falou, pastor, eu hoje fiz a minha inscrição no high school. Falei, sério? Falei, sério. Mas você vai fazer o quê? À noite. Eu vou estudar à noite. Limpo casa o dia inteiro. Vou pro high school à noite. Mãe de 3 filhos, adultos já os filhos, foi pro high school. Um dia eu tô na igreja, ela bate lá. Ô pastor, eu acabei de pegar um negócio que o primeiro lugar que eu queria parar era aqui para te mostrar. O que era? A high school diploma. Eu olhei para ela e eu lembrei de um monte de coisa que eu tô dizendo que eu não tenho mais chance de fazer, que eu não tenho mais tempo de fazer. Minha cara caiu de vergonha. Eu chorava, metade de alegria por ela, metade de vergonha por mim, das desculpas que eu dou pelas minhas coisas, que não dá mais tempo. Um ano atrás, ela falou assim, pastor, só queria te falar uma coisa. Eu falei, o que é? Comecei a estudar, tá? Meu associate. Falei, sério, irmã? Eu falei, sério? Onde você tá fazendo? Eu tô fazendo online por enquanto, né? Mas, comecei devagarzinho, daqui a pouco, assim que eu pegar a onda, aí eu vou diminuir minhas classes, eu tô com as casinhas melhor, hoje tá pequeno, depois eu aumento, eu vou terminar mais rápido. Eu tô esperando ela entrar com o diploma dela de associates, de college. E nós aqui dizendo que a gente não tem, que a gente não pode, porque não sei o quê. O que é que você desistiu da sua vida? Cadê o monumento que está sendo levantado, ou que foi levantado? Que tal você detonar esses monumentos hoje na sua vida? Que tal você dizer assim, na minha vida não vai ficar monumento de desistência? Na minha vida não vai ficar, na história ministerial que eu estou construindo aqui, na Family Church, não vai ficar monumento de desistência. Eu estou começando, eu vou terminar, eu vou avançar. Pastor, se o senhor acertar, conta comigo, nós vamos estar juntos. Se o senhor errar, eu vou estar junto também, pastor. Mas toma cuidado se o senhor errar, porque eu vou estar chorando, o senhor vai ter que cuidar de mim se o senhor errar. Pastor, se a gente ganhar, conquistar e avançar, nós vamos ter problemas. Mas eu vou estar do seu lado para resolver esses problemas. Os santos problemas que vêm, tem que comprar um lugar maior, tem que comprar uma cadeira, tem que fazer essas coisas, fazer tudo isso. Vocês vão ter... Eu vou estar do seu lado. É o pastor olhar para vocês e dizer assim, eu não vou desistir de vocês. E esse é o coração de todo pastor. Ele não desiste, porque esse é o coração de Deus. Não desiste de você. Pode chamar ele para a festa de bombom, Coca-Cola, Guaraná, coxinha. Mas pode chamar ele também para aquele dia de dor, que você vai ver que ele vai lá com a mesma, não diga alegria, mas com a mesma vontade de te servir, de estar do seu lado. Isso é estar junto. Isso é começar e não parar na metade do caminho. Uma vez, ligou um casal para mim, 2h30 da manhã. Esse negócio de ligar de madrugada é sério, né? Atendi a primeira vez, eu nem ouvi. Tinha deixado o telefone um pouco distante, aí aquele negócio eu fui atender, falou, pastor, hoje a gente precisa agora que o senhor venha aqui em casa. Eu falei, por quê? O que houve? Eu não aguento mais, pastor. São 15 anos de sofrimento. 15 anos de dor do lado dessa mulher. Hoje tem que terminar isso. Eu falei, como é que é? Não, pastor, eu estou com urgência. Hoje, primeiro, se você quer terminar, liga para o advogado amanhã e não para o pastor de madrugada. Número 1, pastor você chama para solucionar problema, não para terminar problema, né? Terminar o casamento. Segundo, você já aguentou quantos anos? 17. Você vai aguentar 17 e 2 dias. Porque agora eu não vou. E amanhã eu estou saindo, tenho um compromisso no outro estado, eu só volto à noite. Então no outro dia, a gente espera você, a gente senta você. Sentou na mesa, nós conversamos. A gente está casado até hoje lá. Graças a Deus. Graças a Deus. Não tenha pressa de terminar. Tem gente que fica enrolando o pecadozinho de estimação, mas tem pressa de terminar as coisas que é de Deus porque se encheu do dia para a noite. Não deixe ser construído monumentos da desistência. Bom, eu acho que eu já falei tudo que eu tinha falado para você, está um esboço aqui tremendo. O pastor, se quiser, eu dou para ele, ele melhora e dá para vocês depois. Mas o resumo é esse: só os apaixonados terminam. Que tal você pedir a Deus
para acender de novo a chama no seu coração. Hoje, eu sinceramente não conheço a história de vocês, mas eu conheço a história do povo imigrante. Eu conheço a história das igrejas que nascem na América. Eu cresci aqui. Desde os 16 anos eu moro nesse país. Desde os 19 anos eu estou envolvido em vida de igrejas ao redor dessa nação. Então eu vejo muita coisa de Deus acontecendo aqui hoje. E eu sei que Deus hoje está curando vocês. Deus hoje está alavancando vocês para o próximo estágio. Deus hoje está preparando o coração de vocês e te vacinando para que você não desista. Tem gente que de tanto desistir perdeu o tempo do que Deus ia fazer na vida dele. That's okay. Volta para o centro. Volta para onde Deus te chamou para estar. E é só esperar. Deus alinha tudo de novo. As coisas vão acontecer. Nenhum dos projetos, nenhum dos sonhos de Deus na sua vida foi perdido. Nenhuma das promessas que Deus estabeleceu sobre a sua vida, Deus desistiu delas. Talvez você diga, mas era para um outro tempo. Olha, deixa eu te falar, Deus sim pode ter dito coisas em outro tempo que você nem entendia, mas se você se alinhar com Deus, você vai entender como que Deus, o que fez na sua vida, é te preparando para esse tempo. Foi para esse tempo agora que você passou tudo que você passou e tudo que Deus te ensinou é para ser usado hoje. Então que tal você dizer assim, eu não vou desistir e avançar? Fique de pé em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu repreendo no coração dos teus filhos, das tuas filhas, daqueles que nos escutam agora, Senhor, toda barreira, tudo aquilo que tem solidificado, todo alicerce que a resistência, que a desistência encontrou. Tudo aquilo que tem, Senhor, se solidificado no coração, no sentimento, no entendimento dos teus filhos sobre igreja, sobre obra de Cristo, sobre projetos de Deus. Tudo aquilo que tem, Senhor, os feito muitas vezes travar, ter medo de avançar. Que os tem feito, Senhor, jogar apenas metade das flechas para não se comprometer tanto. Eu quebro esses alicerces hoje na autoridade do nome de Jesus. Toda resistência cai por terra agora. Todo grilhão seja solto em nome de Jesus. Toda fortaleza seja destruída. Que a unção que quebra o jugo venha sobre nós nessa noite, nesta manhã, Senhor. Que nós hoje, no início desta tarde, nós possamos, Senhor, estar diante do Senhor com o coração contrito, quebrantado, sabendo que é o Senhor que começa, é o Senhor que termina. É o Senhor que nos motiva a ser fiel até o fim, para ter a coroa da vida. E é o Senhor mesmo que nos dá força para avançar. Deus, sacode a poeira do nosso coração. Tira tudo aquilo que tem nos freado. Que nós possamos hoje, Senhor, deixar para trás aquilo que nos doeu, aquilo que nos machucou, aquilo que nos fez duvidar. Deus, traz-nos de novo o primeiro amor, a inocência, a paixão pela tua igreja, pela tua obra, pelo mover do Senhor em nossas vidas, por todo o projeto de Deus em nós. Faz isso no nosso coração, Senhor. Em nome de Jesus.